Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Vamos retomar o estudo que nós iniciamos pela manhã, eterno, em nome de Yeshua. Nós abençoamos ao Teu nome. Nós, ó Pai, estamos aqui diante da Tua presença para saber de Ti, ó Pai, o que ainda o Senhor reserva para nós. Nós queremos glorificar a Ti pela vida de todos, ó Pai, os adolescentes, os jovens, todos os idosos que aqui estão. Nós estamos aqui, ó Pai, para reverenciar o Teu nome, para aprender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Então, o Senhor abra, Pai, os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para recebermos e retermos, ó Pai, a Sua palavra nos nossos corações. É o que nós clamamos, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Então, agora, no período da tarde, nós vamos falar dois detalhes, né, sobre duas pragas do Egito, que estão contidas aí na porção, né, Vaierá. Como a gente viu pela manhã, a porção Vaierá é uma porção que retrata o embate, né, do Eterno com com Faraó, né, e todo o povo do Egito, onde o Eterno se faz, né, conhecer, né, por Faraó, pelo seu próprio povo e por todo o Egito. E isso fez ecoar, né, e deu renome ao Eterno por toda a terra. Isso nós sabemos, nós vimos vários desses trechos, né, da Bíblia que remete a isso aí. Nós falaremos sobre duas porções. Nós abordaremos um louvor que nós cantamos com muita frequência, né, nos nossos sacrifícios da manhã, da tarde, né, e depois concluiremos o estudo. Então, nessa porção que trata das 7 primeiras pragas, nós temos ali a praga dos piolhos. Como nós falamos, ali em Êxodo capítulo 8, versículo 16 e 18, nós temos as pragas dos piolhos. Essa praga foi utilizada pelo Eterno para quebrar de vez a razão, né, o racional, a parte racional ali de Faraó, seus feiticeiros, né, os seus magos ali, e para mostrar definitivamente que o poder emanado ali diante de Faraó não vinha nem de Abraão, nem de Arão, nem de Moisés. Era um poder que emanava do próprio Eterno. Isso nós vemos ali em Êxodo, no capítulo 8, versículo 22 e 23. Êxodo 8. Não, a dos piolhos foi antes. Êxodo 8, versículo 16 a 19. Vamos lá. Disse mais o Eterno a Moisés. Essa a terceira praga, a praga dos piolhos. Dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Elohim. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Eterno tinha dito. Aqui então é quebrada a razão, é quebrada aquele confronto que Faraó fazia de frente com Arão e com Moisés, quando eles não conseguem reproduzir aquela situação. Um outro elemento que está aí escondido nessas palavras é que até essa praga, a praga do sangue no rio, né, que tornou as águas do Nilo em sangue, a praga das rãs e a praga dos piolhos, ela foi uma praga que atingiu a toda a terra do Egito, e isso incluído o povo de Israel, que no Egito estava. A praga dos piolhos também caiu sobre o povo de Israel. Por quê?
nessa condição, os próprios feiticeiros ali, os magos de Faraó, conseguiam perceber que isso não era direcionado, uma magia direcionada ao povo do Egito, ou aquela circunstância, mas era um poder que se estendia sobre todo o território do Egito. Isso fez com que eles fossem convencidos de que o Eterno estava à frente de todas essas situações. Para isso é preciso lembrar as sensações, os sentimentos, os sentidos que o Eterno estava chamando a atenção, fizeram toda a diferença nisso aí, tá? Porque eles perceberam que aquela movimentação estava acontecendo também em cima do povo de Israel. A partir daí, houve diferença na própria praga que segue. Nós temos ali uma divisão no versículo 22 e 23. O Eterno faz distinção entre os povos, da praga nas moscas, que numa versão mais próxima do original são animais nocivos. Então, nós temos ali uma divisão. Lá no capítulo 8 de Êxodo 22 e 23, diz assim: e naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Eterno no meio dessa terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Então, dessa praga em diante, as situações, elas são diferentes, porque já tinha havido o reconhecimento da parte de Faraó e de seus magos, de que havia o toque do Eterno naquelas maravilhas que estavam acontecendo ali, que não era uma ação unilateral da parte de Moisés e da parte de Arão. Então, não era uma colocação, não era uma vontade humana, era uma questão divina que de fato se materializava no mandamento que recaía sobre a nação do Egito, sobre Faraó, que era libertar o povo de Israel. Isso se viu ali claramente. Isso se repete lá em Êxodo 9, no capítulo 9, versículo 4, quando na praga da peste dos animais. E o Eterno, no capítulo 9, versículo 4, e o Eterno fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Versículos 6 e 7. E o Eterno fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então isso é que é importante para que nós retenhamos. Olha, Faraó mandou ver essa situação, porque a palavra foi essa: farei diferença. As 3 primeiras pragas acometeu todo o povo que estava no território do Egito. A partir daí houve diferença, porque o Eterno já tinha sido reconhecido como o autor daquelas maravilhas. Ele já tinha sido reconhecido como aquele que mandou libertar o povo de Israel do Egito. E aí nessa condição aqui, Faraó contemplou que havia de fato uma diferença. Há ainda um outro ensinamento escondido aí, que na tradição oral diz que a palavra fica clara em que o gado que está no campo seria acometido pela morte dos animais. E aqueles que estavam confinados ou que foram recolhidos do campo não foram mortos. Tanto que na próxima praga, que a gente não vai entrar nela para ver detalhes sobre ela, mas na próxima praga, que é a praga da úlceras, o gado novamente ele é acometido em relação a isso. Mas nessa praga da morte dos animais, diz: e todo gado morreu. Mas todo o gado que estava no campo, aquele que foi recolhido, o que estava recolhido, por exemplo, o gado que por exemplo, os cavalos ali do povo do Egito, que ficava confinado, que são os carros do Egito, eles ficaram preservados, tanto que depois que Israel saiu do Egito, eles foram perseguidos por esses carros, e também
um comentário que diz que muitos egípcios já estavam temendo a presença do Eterno por conta das maravilhas que aconteceram até ali. E eles também tiraram seus gados do campo para que a matança não viesse sobre eles. Então isso é uma situação que chama bastante atenção, para que a gente possa compreender essa questão do ensinamento do Eterno. Essa pedagogia, como eu falei no começo, que é uma pedagogia do sensível, é uma pedagogia que considera o corpo inteiro, não é só uma fala, é uma coisa que precisa, tanto o povo de Israel, por isso também eles estavam inseridos nos 3 primeiros movimentos que o Eterno fez ali. Tanto o povo de Israel estava inserido nesse quadro, como o próprio povo do Egito, para que eles pudessem reconhecer essa situação do Eterno. E aí a gente tem que lembrar, o povo de Israel estava passando, como o Léo lembrou agora pela manhã, 400 anos, diz a palavra 430 anos. Essa diferença, né, de 400, que era a promessa a profecia que foi dada a Abraão. E 430 anos diz respeito ao início dessa contagem, tá? 430 anos diz respeito ao início das peregrinações lá de Isaac, lá de Abraão até os dias da liberdade do Egito. De Isaac até a liberdade do Egito são 400 anos. Então esses são as contagens que nós dependemos, né, das interpretações dos nossos pais para compreender melhor. Mas isso coloca o povo de Israel debaixo da dura servidão, debaixo dessa situação. Então, sendo desrespeitados, sendo açoitados, trabalhando de sol a sol, sem condição de sair para fazer o louvor ao próprio Eterno, como diz ali a própria história do Êxodo, né? Então a gente precisa compreender essa situação. E o Eterno ele vai se mostrando e vai quebrantando, né, o povo de Israel e o povo do Egito, para que eles possam entrar nesse ritmo e compreender que o Eterno é daquele que emana os mandamentos. E aí nesse ponto eu gostaria de retomar uma situação que foi colocada ali em relação a Moisés. Moisés, logo no começo da Paraxá, ele termina, né, a Paraxá Shemot, nomes, que é a Paraxá passada, a 13ª porção, questionando ao Eterno. Como eu coloquei, era um posicionamento racional. Ele pergunta ao Eterno por que aquelas coisas estavam acontecendo. E aí eu comentei que isso é um comportamento diferente do comportamento dos patriarcas. Os patriarcas, eles tinham uma inclinação mais emocional, eles tinham uma relação mais afetiva diretamente com o Eterno. Então, eles ouviam, davam ouvidos e obedeciam. Algumas situações que andavam fora e tal, a gente consegue até perceber, mas no geral a gente consegue perceber isso. Onde que a gente consegue perceber isso? A saída de sua parentela, palavra que foi dada a Abrão, aliança pela circuncisão, uma questão que é feita na carne, para que isso fosse marcado na carne do povo de Israel, sacrifício de Isaac. Olha como é uma situação sensível, olha como é que é uma situação dentro de um certo linguajar, afetivo, tem relação com os sentimentos, tem relação com essa área do sentido. Então, e os comentários deixam claro, foram 3 dias, assim como o Cordeiro Pascal, que a gente vai ver na próxima Paraxá, foi reservado durante 3 dias para que o povo pudesse entender o que estava acontecendo e ter um relacionamento ali de quebra daquela servidão, daquele jugo, né, por conta desses cuidados físicos. Aconteceu exatamente isso com o próprio Abraão. Por quê? A palavra era: vem e sacrifica o seu filho. Ele pegou a lenha, ele pegou os ajudantes, ele pegou o cutelo, ele pegou o filho, subiu lá no jumento e foi embora. E isso demorou 3 dias para que ele chegasse até o Monte Moriá, para que ele pudesse fazer aquele serviço. Imagina os sentimentos, como estavam assim, fervilhando dentro dele. E aí essa que é a questão, olha a dedicação, olha como é que é uma questão mais voltada para essa área, não da razão, mas do emocional. Vai pela obediência, mas tem todo esse tratamento, né? E aí durante esses 3 dias ele foi sendo tratado até que ele reconheceu que o Eterno proveria o sacrifício, e foi o que aconteceu efetivamente.
a partida dos animais pelo meio para que passasse o fogo, também uma situação física, uma situação, né, sensível, abateu o sono sobre Abraão, ele espantava os animais que vinham sobre aquele sacrifício, e depois veio o fogo para fazer, selando aquela situação ali. A despedida de Agar em relação a Ismael. Olha como são os sentimentos nessa situação. Sara, ela faz uma reclamação com Abraão, e Abraão acata essa reclamação e despede a Agar e a seu filho para o deserto, tendo a certeza, né, do cuidado que o Eterno daria em relação a ele, mas é uma situação de perda, é uma situação também que envolve essa questão do tratamento pelo sentimento, né? Cavar poços para indicar lugar de permanência, que foi uma situação ali dada a Isaac. Isaac cavou um poço, teve contenda com os povos e os pastores da terra, cavou outro poço, até que ele chegou lá no poço de Rehovot, né? E ali conseguiu um local para que pudesse colocar a sua casa. A preferência de Esaú em relação a Jacó, isso é para a gente frisar que a questão do sentimento, dessa questão do emocional, ela não só inclina para as questões positivas de relacionamento com o Eterno, mas também faz que a gente possa tomar algumas decisões que não sejam as melhores. Por quê? Jacó preferia Isaac preferia Esaú a Jacó, por conta das caças, por conta da comida que ele comia, por conta do tipo de serviço que Esaú realizava. O sonho dos acampamentos e da escada do céu, isso dado ali a Jacó. Então, o sonho acontece dormindo e tal, mas envolve a questão do sentimento, é uma implicação corporal nisso. A pessoa sonha, tem uma visão, tem um relacionamento ali, e o embate físico com o anjo, e a preferência de Raquel e José. Isso são alguns exemplos, como que a questão dos patriarcas, ela é uma questão envolvida para essa questão dos sentidos, para essa questão do emocional. Vocês podem perceber isso quando Abraão vai interceder ali pela questão de Ló no julgamento de Sodoma e Gomorra. Ele aparece diante do Eterno humilhado e assim: perdoe-me, Eterno, se assim encontrar 50 justos, o Senhor vai destruir toda a terra. Assim, ele não está questionando de frente. Olha aqui, meu sobrinho está lá, você vai matar ele, não vai? Ele vai. É uma situação assim que ele realmente tenta fazer uma intercessão, né, rogar ali pela vida do sobrinho e da sua família, né? Mas não é uma situação assim pela razão. Ele vai realmente dialogar ali com o Eterno. Já o Moisés, ele já dá uma conotação diferente. Ele realmente, acredito que ele chega ali numa possibilidade já de quase fazer uma reclamação, uma murmuração, mas ele está sentindo aquela situação também, mas ele quer entender pelo racional. Como é que esse planejamento não está resultando na liberdade do povo de Israel? E o Eterno, como a gente leu ali em Êxodo 6, ele se apresenta e fala: eu me apresentei diante de Abraão, de Isaac e de Jacó. E os comentaristas falam, eles não questionaram isso em relação a mim, tá? Mas isso era o quê? Isso já era como se fosse um prelúdio, uma antecipação do que seria a necessidade da Torá, que viria poucos anos depois, ou pouco tempo depois, alguns ciclos depois disso aí, né, da saída do Egito, quando o povo de Israel no deserto recebe a Torá. Por quê? Já era um instrumento, porque uma coisa é o Eterno tratar com a pessoa, e aí por isso que eu estou chamando a atenção para essa pedagogia, principalmente a questão dos jovens, ou dos adolescentes. Vocês vão sentir a ausência, vocês vão sentir sofrimentos, vocês vão sentir na pele situações como essa, mas vocês precisam permanecer nessa questão, vocês precisam perseverar nessa questão, no ensinamento, sabendo que o Eterno tem um planejamento para o tratamento de todas essas coisas. Então, ali naquela situação, o Eterno estava tratando diretamente com uma pessoa, era Abraão, era Isaac, era Jacó. Agora, Moisés, ele já está fazendo um questionamento, trazendo o peso de todo um povo. Como é que eu vou falar sobre as minhas experiências em relação ao Senhor? Não, o próprio povo
teria que ter as suas experiências com o povo de Israel, com o Eterno, por meio dos mandamentos que o Eterno colocou. E aí é fundamental a gente lembrar, mandamento, a palavra mitzvah, ela tem uma de suas interpretações, ser uma conexão com o Eterno. Então, o mandamento que o Eterno deu para os homens é para que os homens se conectassem ao Eterno. Então, ele vai tratar especificamente, pelo meio dessa mesma pedagogia com todos vocês, né, com todos nós, mas ele também vai tratar com o povo usando a sua constituição, usando o seu povo, usando os sacerdotes para o ensino, como vimos, usando a Torá como elemento central do ensino, onde todos os profetas e o Segundo Testamento estão baseados. Então isso é um elemento que a gente precisa guardar claramente. E no que nos remete isso? Então, eu trouxe, desde a parte de manhã até agora, a questão do emocional, envolvendo a questão dos patriarcas, e a questão do racional, envolvendo a situação de Moisés. E que nós precisamos ter um equilíbrio, esse é um ensino que os nossos pais colocam, que precisamos ter um equilíbrio em relação a isso. O que quer dizer? Não podemos ser 100% emocional, né, movidos pelo que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, ou a nossa pele é capaz de sentir, mas nós não podemos apenas agir segundo o nosso entendimento, porque senão entramos em vários empates que nós já tivemos de que a obediência ao mandamento vem depois do entendimento. Isso é negociar com o Eterno, ou seja, eu só obedeço se eu entender. Isso anula a fé. Aí que é o ponto central que o Léo tocou. Ponto central. O que vai fazer esse equilíbrio é a fé. Ou seja, você tem que aderir. É um ato pessoal seu com o Eterno. E pela palavra que temos aprendido, a fé é um dom que vem do Eterno. E a fé é um dom que se desenvolve a partir do ouvir. E esse ouvir vem da palavra do Eterno. Não é só ouvir a palavra do Eterno. O desenvolver do ouvir, né? O desenvolver do ouvir vem por ouvir a palavra do Eterno. Ou seja, se eu ouço a palavra do Eterno, eu começo a entrar nesse ritmo sensitivo, nesse ritmo emocional, porque eu estou ouvindo, e aí eu vou ter fé. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar naquela palavra. Eu tenho que aderir, ter confiança naquela palavra. Qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é que inicialmente a gente começa a querer ter a razão funcionando. Os jovens, principalmente, questionadores. Principalmente os jovens questionadores, né? Aqueles que têm filhos sabem, né? Ainda mais quando você tem um filho que é mais velho do que o outro, quando o mais novo questiona por que ele tem determinados direitos e o mais velho tem determinados direitos e o mais novo não tem. Ué, por que não tem? Porque um é mais velho e o outro é mais novo. Agora, eu preciso entender para obedecer o meu pai? Não deve entender. Você tem que obedecer. Agora, o entendimento virá. E que o entendimento não venha, né, de todo. Aonde que pega, por exemplo, no nosso calcanhar, onde que isso pega? Nas leis de purificação, as leis de Kashrut. As leis, por exemplo, em relação aos alimentos. As leis em relação aos alimentos são leis que não têm um entendimento implícito. Não tem um estudo rabínico, um estudo teológico, que explique claramente por que eu não vou comer o camarão. Eu já dei esse exemplo aqui, um colega de trabalho, adventista, ele já chegou para um doutor lá em biotecnologia, explicando que comer carne de porco faz mal e comer camarão faz mal, cientificamente comprovado. Porque eles têm lá uma estrutura científica que comprova, tanto eles como os metodistas, têm ali teologia, mestrado, doutorado, que comprova cientificamente que essas coisas são comprovadamente impuras. Qual é a vantagem da fé que eu tenho em relação a isso? Eu sou convencido pelo meu entendimento de que eu não vou comer o camarão porque eu não tenho como limpar o camarão de forma nenhuma,
porque sempre vai ter alguma bactéria nele. E aí, então, agora eu não vou comer camarão por conta disso. Se não for pela obediência, o cumprimento desse mandamento, ele vai ter um benefício? Vai. O benefício de você não comer o camarão vai vir. Agora, será que o objetivo de você se conectar ao Eterno por esse mandamento, pela obediência, vai ser alcançado? Será que eu querendo, ou seja, eu tendo a minha emoção voltada para comer o que eu não deveria, e não vencer o meu desejo, não seria um exercício, como o Léo também colocou pela manhã, uma ascese, um exercício que tem diariamente para nós, para que nós possamos nos formar. Ou seja, se eu consigo vencer um camarão, se eu consigo vencer uma carne de porco, se eu consigo vencer um pão fermentado na festa de pães asmos, então talvez quando eu pensar em olhar para a mulher do próximo, para o carro do próximo, para o emprego do próximo, ou para a vida do próximo, talvez eu consiga também me refrear em relação a isso. E talvez eu consiga fazer como Yeshua falou. Antes é melhor que você arranque o seu olho. E aí dizem que Yeshua, ele é diferente. Olha só, arranca o seu olho para que o corpo inteiro não seja jogado no fogo. Quer alguma coisa mais sensitiva ou mais física do que isso? É melhor que você arranque o seu olho, ou seja, se mutile, do que você se ver em pecado em relação à coisa do próximo, ferindo o mandamento. É mais grave a situação. Lá no Primeiro Testamento, pela testemunha de uma ou duas pessoas, você poderia ser condenado à morte por conta de um adultério. Yeshua já diz, se você olhou e desejou no seu coração, você já adulterou. E agora? Eu já estou de frente para o Eterno nessa situação. E aí eu preciso, antes de pecar, ou seja, eu preciso aprender a sentir tanto os meus sentimentos ruins. Eu preciso me conhecer nos meus sentimentos ruins. Por isso que eu falo, a pedagogia do Eterno é uma pedagogia dos sentidos, para que a gente tenha esse equilíbrio. Agora, o equilíbrio só vem conhecendo a palavra, conhecendo a nação sacerdotal, honrando os pais como devem ser honrados, né, o povo de Israel, os nossos pais físicos também, obedecendo aos mandamentos, tendo Yeshua como sumo sacerdote, só dessa maneira, porque aí eu vou ter fé, e essa fé vai me ajudar a equilibrar tanto essas questões de sentido, da emoção, como as questões da minha razão, porque eu vou ser convencido por isso. É de fora para dentro, mas eu vou fazer esse movimento de fé. Isso é uma ação inicial que a pessoa realiza. E isso é para todos. E isso aí é para todos. Né? E aí, uma canção que a gente costuma cantar muito é o Shivit Adonai. Né? E aí eu gostaria de trabalhar um pouco essa música aqui conosco. Agora, e aí a gente geralmente canta só, é um medley, né? Mas a gente canta só 2 músicas desse medley. Vamos cantar todas para que a gente possa acordar e para que a gente possa também compreender isso. O Shivit, ele é a primeira oração do Shacharit. O Shivit Adonai, ele é a primeira oração do Shacharit. Quem souber cantar, vocês me ajudam, por favor. Shiviti Adonai lenegdi tamed. Shiviti Adonai lenegdi tamed. Shiviti Adonai lenegdi tamed. Shiviti Adonai lenegdi tamid, ki mimini balemot lachen samach lebe, vayagel kvodi, vayagel kvodi, vayagel kvodi, vayagel kvodi. O Eterno poderoso à minha destra está. O Eterno poderoso
à minha destra está, para que não seja eu confundido nem comovido. Se alegre o meu coração, se alegre o meu coração, se alegre o meu coração, se alegre o meu coração. Esaenai elekarim meai meiai avo estri. Esaenai elekarim meai meiai avo estri. Estri mein Hashem ose shamayim vaaretz. Estri mein Hashem ose shamayim vaaretz. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem de Hashem, Criador dos céus, Criador da terra. O meu socorro vem de Hashem, Criador dos céus, Criador da terra. A outra música é: com alegria tireis água das fontes da salvação. Com alegria tireis água das fontes da salvação. Mãe, 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 oh mãe, bessação. Mãe, 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 oh mãe, bessação. Hey, 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 hey. Mãe, 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 bessação. Mãe, 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 bessação. Essa é o Shivita Adonai, como eu falei, ela é a primeira oração do Shacharit. Se você pegar lá no seu Sidur, lá, a primeira oração que a gente vai visualizar é o Shivita Adonai. O Shivita, ele é uma oração que coloca: sempre visualizo o Eterno perante mim. Eu sempre tenho o Eterno perante mim. Isso está lá no Salmo 16, e nós temos tanto o Salmo 16 como o Salmo 67, que trabalha aí a ideia do Shivita. Aqui a gente vê claramente, nesse louvor, que a gente faz uma oração ao Eterno, colocando sempre o Eterno, o único Criador dos céus e da terra, o Elohim de Israel, sempre colocando ele na nossa frente. A gente não vai ser confundido, ou seja, não vai ter a nossa razão dominada pelos nossos próprios desejos, e a gente não vai ser comovido, a gente não vai ser governado pelos nossos sentimentos, pela emoção. A gente sempre, eu sempre costumo destacar que a gente ouve sempre essa questão de graça, essa questão de misericórdia. Eu sempre friso isso: quem precisa de graça, quanto mais pecado tiver, de mais graça vai precisar. O ideal é que nós não precisemos da graça, mas a gente tem todos os dias, assim como o povo de Israel teve ali, desde a convocação de Abraão até a retirada do homem e da mulher do jardim do Éden, foi uma atitude de graça, para que o homem não comesse do fruto da eternidade e vivesse eternamente em pecado. Então a própria morte, o tempo que nós temos de vida é uma graça para nós, porque nós temos que procurar ao Eterno. É lá onde a gente estava no Isaías 55, procurar ao Eterno enquanto nós podemos achar. Há um tempo para todos, e o compromisso de nós que estamos no caminho do Eterno é ensinar essa palavra. Há um tempo para procurar ao Eterno, porque esse tempo vai se extinguir, ele vai terminar, vai chegar um momento que não haverá mais esse tempo. Então, quando eu destaco, por exemplo, porque teve lá, alguém falou em línguas e alguém interpretou, muito bom, alguém sonhou, muito bom, mas o mandamento já foi dado. O mandamento já foi dado, o ensino tem sido dado constantemente. O mover do Espírito não para no nosso meio, não para. Você não precisa ficar apegado a essas coisas como se isso fosse o motor que te move. Eu preciso de um atendimento que venha então uma fala, uma língua, e alguém possa interpretar, eu possa gravar e guardar isso para mim. Não é para isso.
Se a gente está entrando nisso, está dependendo disso, é porque a nossa fé ainda está bem pequena e a gente precisa ser tratado, porque o Eterno deu os mandamentos para que nós nos conectássemos a Ele e pudéssemos agir de maneira mais, não apartada dele, mas assim, mais automática, mais assim, sabedora da palavra, retendo a palavra, porque senão sempre ele vai ter que ficar realizando essas questões, né? Então assim, quanto mais, isso a gente precisa ter em mente, quanto mais há manifestação, quanto mais há necessidade disso, é porque há muito pecado, e nós não estamos sensíveis ao mover do Espírito do Eterno, e aí a gente fica dependendo de um, dependendo de outro, dependendo de várias situações para que a minha fé aconteça, para que o meu procedimento aconteça. Vamos lá no Salmo 16, que é o Salmo que fala ali, remete ao Shivita Adonai. Salmo 16. Guarda-me, ó Elohim, porque em ti confio. A minha alma disse ao Eterno: tu és o meu Senhor, e a minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que se apressam a fazer oferendas a outros deuses. As dores, é o sentimento, e não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Eterno é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Eterno que me aconselhou. Até as minhas entranhas me ensinam de noite. Olha só, ele remetendo aos seus próprios órgãos internos, falando que eles ensinam sobre o louvor ao Eterno e adorar ao Eterno à noite. Ou seja, todo o corpo físico está atrelado ao Eterno. Tenho posto o Eterno continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Não vacilarei, não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração. E aí eu tenho um sentimento. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás, ou seja, aqui, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E aí a gente remete ali ao Salmo 125, remete àquilo que a gente tem falado sobre a pedagogia do Eterno. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. O Salmo 67, ele também diz respeito a esse mesmo contexto. Elohim tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Olha a humilhação. E faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Ou seja, colocando o Eterno diante dos olhos, para que se conheça na terra o seu caminho. É um conhecimento que precisa existir. E entre todas as nações a sua salvação. Louvem-te a ti, ó Elohim, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Aqui ele está dizendo que todos os povos serão julgados da mesma forma, julgará os povos com equidade, baseado numa única palavra, que é a Torá. Versículo 5: Louvem-te a ti, ó Elohim, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Elohim, o nosso Elohim, nos abençoará. Elohim nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Por isso aqui tem o mesmo sentido colocar o Eterno diante de cada um de nós, para que nós venhamos a buscar.
com fé, com adesão ao eterno, o equilíbrio entre essa questão racional e essa questão emocional. Essas duas coisas precisam estar atentas, tanto nós atentos ao mover do Espírito, como nós também retendo os ensinamentos que o Eterno tem nos dado, para que venhamos a andar segundo aquilo que Ele já nos colocou. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, a comunidade de Sardes, Yeshua deixa isso bem claro, falando: retém o ensino que foi dado. Porque na avaliação que ele estava fazendo, ele vê pelas suas práticas, ou seja, pela sua ação, pelos movimentos que você faz em relação ao tamanho da fé que você tem, eu estou avaliando que você nem é quente e nem é frio, nem está tombando para o racional, nem está tombando para o emocional, mas assim, você está desorientado, você está fora daquilo que o Eterno te deu. Você precisa buscar um equilíbrio em relação a isso. E aí ele chama exatamente essa questão. Esse desafio que o Eterno nos dá de equilibrar o emocional com o racional, quando você estava falando, me veio à mente aqui duas passagens da palavra do Eterno. Uma delas nós estamos lendo diariamente em Lucas capítulo 22, quando ali Pedro era aquele judeu que era do coração, era da emoção. Tudo que o Adão dizia, ele: não, tu não morrerás. Não, o texto que a gente está lendo, se eu não me engano, fala que estou pronto para morrer contigo e para as prisões. E Yeshua advertia ele por esse excesso de coração que ele tinha, de não saber dosar isso mediante a retenção do que Yeshua ensinava. Tanto é que ele encerra com Pedro de uma forma muito dura com Pedro. Pedro, tu me amas, né? Aqueles 3 questionamentos dele falam diretamente das 3 vezes que ele nega Yeshua antes que o galo cantasse. Então, era aquele que conhecia a palavra, mas o emocional dominava sobre ele. E nós temos o outro lado que você nos ensinou, que é Paulo. Paulo era excessivamente conhecedor. Sim. Era um judeu fariseu, romano, que tinha criado aos pés de Gamaliel, que na época era dos rabinos mais respeitados, né? Segundo a exegese nos ensina. Paulo não tinha o que Pedro tinha em excesso, que era um pouco deste outro lado. E aí eu acho bonito naquele texto dele em Atos 26, quando ele, na defesa dele para o rei Agripa, ele diz assim: estávamos nós retornando, e uma luz no céu se resplandeceu, e uma voz em língua hebraica falou comigo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ali foi o choque que o excesso de conhecimento de Paulo teve para ele dosar a fé e buscar o equilíbrio do outro lado. São as duas vertentes que você está nos dando. É um Pedro que precisa ter o equilíbrio pautado na palavra, no mandamento, e um Paulo que tinha o excesso disso tudo, e Yeshua trazendo ele para o meio termo, onde ele precisava conhecer a fé, e ali ele fica cego durante 3 dias, depois ele volta a enxergar. A própria palavra do Eterno, ela nos mostra os homens de Adonai sendo construídos dentro dessa questão, uns mais emocionais, uns mais racionais, mas sempre tentando convergir para o meio que é a fé e a adesão ao Eterno para cumprimento dos mandamentos, né? E aí que isso complementa muito bem a ideia dessa pedagogia da razão, do emocional que o Eterno traz, ou seja, do sentido, porque ele tira a visão de Paulo, né? Ou seja, ele tira aquele que é racional, ele é muito levado pelos olhos, das leituras, da percepção, lê a realidade, né? O contexto, e ali ele tinha que desenvolver outra sensibilidade para que ele pudesse compreender. Ele ouve a voz, isso aí, ele perde a visão e ele ouve a voz. Então é isso, e isso para os nossos dias é fundamental. Hoje todos os nossos sentidos são bombardeados, principalmente dos jovens, que ficam com seus rostos aí iluminados nas telas dos celulares, televisão, como se conectados a essa coisa, e sendo que se num determinado momento ele não cortar o excesso do que se perde em relação a isso, ou a uma amizade, a uma situação que leva para esse lado emocional, você pode perder
o exercício de você fazer a leitura da própria palavra, porque o conhecimento vem pela palavra, pela leitura, pela prática da palavra, como a gente tem falado, é um todo. Você conhece, você faz, né, a leitura, o Eterno te ensina corporalmente e você pratica isso, fazendo a separação com consciência do porquê você está fazendo, estudando a palavra, participando dos sacrifícios. E a gente sabe, às vezes a distância, o tempo, o horário, escola, não dá para a gente fazer todo esse serviço, mas o Eterno, ele precisa saber que você está se movimentando nesse sentido. É muito bom isso que você está falando, inclusive para o Shabat. Você vê que as nossas ações aqui corporais, mentais, espirituais, são todas voltadas para o trabalho desse equilíbrio, porque as ações no Shabat são simples. Você para, vai comer, vai conversar com seu amigo, deixou o celular, tirou o fone do ouvido, dos 5 sentidos, que estão atentos o tempo todo e acelerados de domingo até a sexta-feira, às 4 horas da tarde, né? Que quem já começa a se desligar e colocar o pé no freio para guardar o Shabat, cumprir o mandamento, que vai auxiliar nesse equilíbrio. É isso aí. Shabat é muito bom para isso, não é não? Toda a restauração do Eterno é feita pelo Shabat. Toda a restauração, não é? Exatamente. Começa sempre pela restauração do Shabat. E se a gente perde esse movimento, a gente acaba... perde uma semana inteira para tentar reaver aquele movimento, aquela situação que a gente deixou para trás. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção em relação à questão do próprio Shivit, né? Shivit Adonai lenegdit amit, tenho posto o Eterno continuamente diante de mim. Por quê? Não serei confundido, é a questão da minha razão, nem comovido com o meu emocional. O Eterno está à frente. Eu não vou ser confundido nem comovido. Um elemento fundamental que a gente tem que estar equilibrado é a questão da percepção do antissemitismo. E aí eu só gostaria de fazer um exercício simples, só uma coisa simples que a gente tem visto hoje nos nossos dias. O termo a rigor, né, do antissemitismo é assim, todo tipo de levante contra o povo de Israel configura um antissemitismo, ou seja, contrário ao povo de Israel. E aí, mas como que a gente deve encarar isso? Como que a gente deve se relacionar com esse conceito? Toda interpretação que negue o Eterno como o único Elohim, o Criador do universo, configura antissemitismo. E o que isso quer dizer? Entender a Torá como revelação da vontade do Eterno. Então isso é um passo a superar essa ideia do antissemitismo. Compreender que mandamentos precisam ser cumpridos. Então, se existe uma palavra contrária a isso, isso é uma palavra que está ensejando, está ocasionando ou pode ocasionar o antissemitismo. Ou seja, mandamento é para ser cumprido. A gente viu, há mandamentos para o Egito, há mandamentos para o povo de Israel, há mandamentos para a humanidade, para aderir ao povo de Israel. Compreender que Yeshua é homem, descendente de Davi, e elevado sumo sacerdote, é o Mashiach de Israel. Isso é um movimento que é favorável a superar a gente vai ficar equilibrado e não vai ficar nem confundido, nem comovido em relação ao antissemitismo. E a gente vai conseguir ser sensível a isso. A gente vai perceber na fala, no gesto e vai conseguir instruir e educar aquele que talvez esteja agindo de uma maneira fora da Torá, contrária à palavra do Eterno. Os pensamentos diversos são um atentado contra o Eterno. Em relação à Torá e aos mandamentos, sem compreender a Torá e os mandamentos como a vontade do Eterno, eu desfaço toda a adoção do povo de Israel e a sua eleição como nação sacerdotal. Então eu tenho que estar sensível a essa questão. Se a gente ouve, infelizmente, pessoas que estão assim buscando ao Eterno, dizendo claramente que os mandamentos se foram. A necessidade do cumprimento dos mandamentos se foram. Isso é uma ação antissemita,
Porque se eu estou colocando essa situação, a gente está substituindo a Torá que o Eterno colocou por outra constituição que o Eterno não colocou. E isso é uma ação que destitui o povo de Israel do seu local, e aí a gente tem dificuldade de inclusive ver Yeshua como sendo o próprio Mashiach. Você tira a nação sacerdotal, e isso está presente naquilo que a gente ouve como teologia, que eu costumo dizer, teoria da substituição, que o povo de Israel foi ou será substituído pela igreja. Isso é um posicionamento pessoal, humano, não comprovado, antissemita. E a gente tem que estar sensível para essas coisas, porque às vezes aparece de uma maneira sutil. A pastora está lembrando a própria substituição do Shabat pelo domingo. Quando o domingo aparece como dia a ser resguardado e não o Shabat, eu estou assim, negando a Torá. E como a gente falou, o Shabat, ele é uma oportunidade física para que nós venhamos a sentir a presença do Eterno e buscar o equilíbrio entre a razão e a emoção. Se eu creio em Yeshua, coloco em outra posição que não a do Mashiach, em conformidade com a Torá e os profetas, eu rompo com o Israel. Se eu coloco o Mashiach numa outra situação, por exemplo, falo que o Mashiach, ele não é homem, ele é Deus, eu simplesmente rompo com a ideia do Santo de Israel, seu único Senhor, e rompo como ele sendo o Mashiach de Israel. Eu apoio essa teoria de substituição, e isso me traz confusão. Eu acabo apoiando a situação aí do antissemitismo. E aí eu queria que a gente simplesmente visse um exemplo hoje que está acontecendo, né? A gente está vendo nos nossos dias a junção do nome judaico-cristão. A gente está vendo isso acontecer nas notícias, nos jornais, né? A gente está vendo aí que está havendo uma verdadeira confusão de conceitos entre judaico e cristão. Assim, não tem muito como explicar de uma outra forma. Se é judaico, não é cristão. Se é cristão, não é judaico. Se eu estou juntando isso como se fosse uma única palavra, eu estou propagando antissemitismo e confusão, porque se eu, como sacerdote, tenho responsabilidade, como vimos em Levítico 10, de ensinar os estatutos a todo o povo de Israel, e eu parto do pressuposto de que existe uma relação entre a ideia judaica e cristã, eu chego numa situação complicada, porque eu estou negando ou os mandamentos, ou estou negando a doutrina ali cristã. E isso traz confusão para nós. Léo, a relação judaico-cristã, ela nunca foi boa e nem é boa nem nos nossos dias. Porque o cristianismo que fez foi matar judeu. No nosso país tem várias histórias sobre isso, na época que os judeus vieram para aqui. Sim. Então essa relação, ela nunca foi boa, e nem é boa nem nos nossos dias. Está excelente o assunto. Por quê? Porque o presidente, quando ele usou ali, eu sou judaico-cristão, é porque ele não tem conhecimento sobre essa situação. Mas não é, essa terminologia não é nossa. E nós temos que orar para que ele entenda, que vá alguém sério ensinar para ele como se referir a essa questão. Você tocou num assunto aí que todos ouviram pela televisão. Não há uma relação amigável, não há, de jeito nenhum, porque os cristãos têm 3 deuses. Israel nega isso profundamente e nós negamos. Nós temos um só Deus. O relacionamento não é amigável. Então há um antissemitismo não velado, mas bem claro.
Hein, Léo? É importante frisar isso, porque tudo que você pega da palavra e adultera para criar uma base e construir alguma coisa, vai ser destruído. 1 Coríntios capítulo 3 diz que toda obra levantada em nome de Adonai, ela vai ser provada pelo fogo. A que ficar de pé veio da parte de Adonai, a que for destruída, o indivíduo pode ser salvo pelo fogo. Sim, é o que a Bíblia diz. Quando começou esse conceito de judaísmo messiânico ou judaísmo cristão, seja como for, eles adulteraram a menorá. O princípio nasceu do adultério de um símbolo bíblico que está dentro da nossa arca, que é a menorá, o candelabro que está dentro do... Está representado pela luz aqui. Isso, que lá dentro tem. Moisés recebe ele de uma forma santa no deserto, é construído, e aí as pessoas que começam a transitar pela ideia de que Yeshua é o Mashiach, pegam um peixe e adulteram o peixe dentro da menorá. Então você pega um símbolo de Adonai e adultera ele com um símbolo cristão, querendo fundir algo o qual Adonai não autorizou fazer, porque a fundição vem através da pessoa de Yeshua HaMashiach e não da adulteração de um símbolo. Então quando eles adulteram um símbolo, é a prova cabal de que eles adulteraram uma forma de nós olharmos o mandamento do jeito que ele foi dado. E eu ouvi da boca do homem que no Brasil, há 20 anos atrás, começou com esse assunto, sentado numa mesa em Jerusalém, disse: me arrependo profundamente de ter lançado o nome judaísmo messiânico no Brasil. E aí eu virei para ele e falei assim: mas o senhor devia ir a público dizer que o senhor se arrepende de ter feito isso. Porque o problema todo foi que ele ficou com a vergonha dentro da casa dele para ele. Ele não teve coragem de vir a público dizer que fez bobagem com isso daí, entendeu? Então, e essa situação, não, tá certo. É para isso mesmo esse momento aqui, é para a gente participar mesmo. Isso aí, o que a gente está trazendo é justamente por isso. O que a gente está falando? Que a gente precisa ser sensível a essas coisas. Essas coisas precisam entrar nos nossos olhos, entrar pelos nossos ouvidos, e a gente precisa ligar um sinal. Opa, tá errado isso. Não está correto. Por quê? Se é judaico, você tem o Shabat, você tem mandamentos, você tem as festas bíblicas. Se é cristão, você vai ter 3 deuses, você vai ter domingo, você vai ter uma substituição de um pelo outro. Agora, então como que essas coisas estão juntas agora? O termo judaico-cristão, ele era utilizado pela psicologia, sociologia, filosofia, ou seja, as ciências humanas, para simplesmente avaliar e compreender o comportamento de pessoas e da sociedade como um todo. São os costumes judaico-cristãos. Por quê? Eles vêm, lembra que a gente tem que lembrar agora do estudo da manhã. Como que o homem vê o plano do eterno? O homem parte do pressuposto, a humanidade parte do pressuposto de que não existe Adonai. E que ele vê o plano do eterno como se fosse um ajuntamento de pessoas que têm interesse simplesmente em atuar nos comportamentos, no psicológico e no emocional das pessoas. Mas, ou seja, eles estão destituídos da compreensão espiritual que vimos ali com Mashiach. Sem essa disposição, sem colocar o eterno sempre diante dos nossos olhos, e buscar esse equilíbrio entre o racional e o emocional, nós ficamos propensos, por exemplo, ao racional, no caso das ciências humanas, a criar uma ideia de que isso tudo é criação humana. E aí então, a ideia, esse termo judaico-cristão, obrigado Lucas, esse termo judaico-cristão, ele foi criado para isso. Agora, a gente vê pessoas, eu ainda não vi nenhum judeu falando isso, eu acho que não verei, né? Mas a gente vê pessoas de algumas igrejas e tal, e o próprio presidente, né, caiu nessa armadilha aí, falando na questão de judaico-cristão. Só que, de repente, ele está seguindo, né, um movimento que acontece também nos Estados Unidos, onde o presidente tem um aparentado, né, acho que é o genro dele, né, é judeu e tal, mas uma coisa a gente precisa compreender, é até um ensinamento dos rabinos que é muito sério.
não existe um envolvimento proveitoso entre as autoridades rabínicas e a ação política. Eu posso até trazer isso numa outra oportunidade para a gente ver melhor sobre isso, mas eles mesmos colocam essa questão. Por quê? Digamos que o contexto agora é interessante. Lembra? Como é que o homem vê o homem? Ele vê baseado em interesse. Então é interessante eu juntar essas duas coisas como se fossem a mesma coisa, ou se lá falassem ou dialogassem sobre as mesmas coisas, porque aí eu tenho uma quantidade maior, né, de pessoas para combater alguém ou alguma coisa, alguma ideia ou alguma ideologia. Então eu me junto aqui. Só que, como a pastora gosta de ensinar, isso não chega na página 2. Quando o interesse dessas pessoas for sanado, eles vão pegar o judeu e vão cortar a cabeça dele. Vão praticar o antissemitismo de várias formas. Com as leis, com perseguições mesmo, né? Cortar a cabeça foi uma metáfora, tá? Mas assim, eles vão perseguir. Não vai ser um relacionamento tranquilo. Então, até um determinado momento, vai ser vantajoso andar junto. Daqui a gente rompe e aí a coisa não acontece. Por exemplo, tem a questão do domingo, tem a questão do Shabat. Será que a gente vai chegar no Shabat, então, na nossa nação, como um dia